Ok. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 124. Salmo 124. Chegaram lá? Ok, vamos fazer a leitura então do texto e depois vamos orar. Diz assim a palavra do Senhor: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, e eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua santa palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, mas também a espada que divide, Senhor, o nosso íntimo a ponto de discernir tudo aquilo que está oculto no mais profundo de cada um de nós. Senhor, a Tua palavra é o nosso alimento, é o nosso sustento, é ela que supre a fome da nossa alma, ela que traz a direção para nós, é também a nossa bússola que nos guia pelo caminho reto e que nos leva, Senhor, aos pastos verdejantes e às águas de descanso, que o Senhor, como bom pastor, tem preparado para nós. Que assim a Tua palavra possa operar em nossas vidas nessa noite, conforto, encorajamento, discernimento, exortação, graça, cuidado, edificação. Nós pedimos a ajuda do Teu Espírito nesse momento para que nós possamos falar e ouvir conforme os Teus propósitos para nós. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, a fé que nós professamos, a fé cristã, é uma fé histórica. O que isso quer dizer? A nossa fé está fundamentada na história de Deus com o seu povo. O nosso Deus é o único que é verdadeiramente transcendente em todo o universo. Mas, ao mesmo tempo, Ele também caminha conosco, com o seu povo, Ele também se faz presente entre nós, nas nossas vidas, conosco, na nossa caminhada no dia a dia. Portanto, Ele é chamado de Deus Altíssimo, mas Ele também é chamado de Deus conosco. Então, embora Ele seja inacessível numa relação direta com o ser humano,
Ele providenciou ao longo da história meios para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele através de mediação de homens que Ele usou, até que o mediador perfeito viesse, Jesus Cristo, seu Filho, e pudesse nos dar esse caminho que nós temos hoje aberto até a sua presença. Então, Deus é a própria história, a verdade, e é nessa história que nós estamos inseridos, na história de Deus. E Ele escreve essa história por seus atos soberanos e por sua divina providência sobre a vida do seu povo. Isso significa que a nossa fé precisa de memória. Nós precisamos nos lembrar, nos lembrar do que Deus é, de quem Ele é, de que tipo de relacionamento que Ele espera de nós, que nós temos com Ele, mas também nos lembrarmos do que Ele é capaz de fazer. E são essas lembranças, irmãos, que vão nos fortalecer nos tempos da aflição. Lembrar do que Deus tem feito por nós. Em uma estrofe de um hino sobre o amor de Deus, John Newton, que foi um poeta e também um pastor anglicano do século XVIII, o mesmo que compôs Amazing Grace, ele diz o seguinte: o seu amor no passado me proíbe de pensar que um dia ele me deixará, mergulhado em tribulação. Vou repetir. Seu amor no passado me proíbe de pensar que um dia ele me deixará mergulhado em tribulação. Essa estrofe nos ensina que lembrar do que Deus já fez por nós no passado nos dá força e coragem para enfrentarmos as tribulações do presente, para termos fé. E seria ilógico pensar que o mesmo Deus que esteve presente lá e então, não estará agora conosco, presente aqui e agora, porque Ele é o Deus imutável. Se alguma coisa muda nessa relação, somos nós, mas Deus nunca muda. Então, irmãos, essa é a essência do pensamento contido no Salmo 124. O autor trabalha aqui com uma conclusão que é típica daqueles que vivem pela fé. Ele diz: se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que teria sido de nós? Se não fosse o Senhor ao nosso lado, o que teria sido de nós? Equivale dizer: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Então, se Ele foi a única causa da nossa preservação no passado, a única razão da nossa preservação, por que então deveríamos duvidar de que Ele mesmo agora não irá nos socorrer em tempo oportuno, no momento que estamos vivendo? Eu não sei como você está vivendo agora, qual é a sua luta, a sua dificuldade, os desafios que você tem vivido na sua vida particular, nas suas lutas particulares, mas este salmo é para nós, todos que de algum modo passamos por tempos de aflição e angústia. Esse salmo é para pessoas que tiveram uma experiência com Deus no passado, que ainda tem hoje, mas que por alguma razão, talvez pela constância das suas lutas, dos desafios que têm vivido, em algum momento perderam essa confiança de que Deus é o mesmo e que Ele pode fazer assim como Ele fez no passado. Então, nós temos aquele texto bem conhecido e bem famoso lá de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, quando o autor diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são a causa de não sermos consumidos. Então, este é o conceito trabalhado aqui nesse salmo. Ele faz parte de uma coletânea de 15 hinos, que vão do 120 até o 134, que são chamados de cânticos dos degraus, em algumas versões da Bíblia, em outras versões cânticos de subida, ou ainda cânticos de peregrinação. E a razão desses nomes é que esses hinos provavelmente eram cantados na subida do povo para Jerusalém, para adoração ao Senhor no templo, especialmente durante o período da Páscoa.
E se nós fizermos uma leitura atenta desse conjunto de salmos, nós vamos perceber que eles têm em comum temas que vão ressaltar a fidelidade providencial do Senhor em todo o tempo na vida do seu povo. E essa certeza é a razão da esperança que o fiel nutre no seu coração, que o crente guarda na sua alma. A certeza de que Deus é um Deus fiel e que Ele traz a provisão necessária para cada tempo de aflição em nossas vidas. Então, por exemplo, o primeiro salmo desse grupo, que é o Salmo 120, ele começa da seguinte forma: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Isso é o quê? Uma certeza. A certeza com base em experiências passadas. Essa certeza da confiança do salmista, que traz a confiança ao salmista para suplicar novamente pelo socorro de Deus em um momento de aflição, agora, nesse tempo presente. Então ele se lembra que Deus ouve as suas orações e por isso ele clama. Então, irmãos, precisamos de memória, precisamos nos lembrar do que Deus tem feito em nossas vidas. Da mesma forma, os salmos que formam o contexto mais próximo do nosso, eles falam, por exemplo, do socorro que vem do Senhor. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fala da alegria dos peregrinos, de poderem ir à casa do Senhor para render graças a Ele por sua bondade. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fala da expectativa atenta dos fiéis, tendo os olhos fitos em Deus à espera de livramento e orientação, não é? Os meus olhos estão postos em Ti, Senhor, assim como os olhos dos servos estão postos nas mãos dos seus senhores. A certeza de que a mão de Deus vai se mover para trazer o socorro. Da firmeza e solidez daqueles que confiam no Senhor, Salmo 125, que são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E de como os que servem a Deus são surpreendidos pela alegria que o Senhor traz quando restaura a sua sorte, Salmo 126, não é? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Louvado seja Deus. Isso, irmãos, é memória, não é? Sobre a inutilidade dos nossos esforços, se o Senhor não estiver presente para fazer aquilo que está além de nós. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, todos esses cânticos resultam de uma só verdade: o mesmo Deus que fez também é o Deus que faz. Amém. O mesmo Senhor que agiu no passado pode agir agora. Então nós confiamos, nós continuamos a confiar e a esperar na misericórdia de Deus. Conclusão, irmãos, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O que nos traz de volta aqui ao nosso texto, não é? O autor convida os seus leitores a pensar, a usar a sua imaginação por um instante e tentar pensar, imaginar o que seria a vida sem Deus. É certo que essas palavras nasceram do louvor a Deus, né, pelo livramento em algum momento histórico do povo de Deus no passado, sim, mas agora elas inspiram as novas gerações a confiar nesse Deus fiel, fiel sobretudo à sua aliança, movido por seu amor pactual. O que é o amor pactual? Vou abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre isso. Amor pactual, irmãos, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre a própria essência do que Deus é. Quando nós falamos do amor pactual, nós falamos sobre a maneira como Deus existe na realidade das três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Acima de tudo, Deus vive, Ele mesmo vive uma vida pactual. Ele é um Deus trino.
E essa relação pactual e eterna, ela se dá em meio à amizade totalmente sincera, perfeita, um profundo amor pleno em verdade e pleno em lealdade. Porque Deus ama acima de tudo a si mesmo. E é interessante a gente falar assim de Deus, porque quando nós falamos de alguém que ama acima de tudo a si mesmo, nós pensamos em egoísmo. Mas, meus irmãos, o amor de Deus é do tamanho da verdade de Deus, que é do tamanho da justiça de Deus, que é do tamanho de todas as outras virtudes e atributos de Deus. Deus não pode pecar, Ele é totalmente santo e puro. Portanto, quando nós dizemos que Deus ama acima de tudo a si mesmo, isso quer dizer que as três pessoas benditas, elas vivem numa relação de amor tão puro, tão pleno, tão completo e total, dentro da nossa perspectiva, que não pode haver nada entre as três pessoas que não seja amor. Então isso é o que significa o amor pactual, é a vida de Deus, é a forma como Deus vive. Então, irmãos, quando Deus faz uma aliança com o seu povo no passado, isso significa o quê? Que Ele está se abrindo para permitir que aquele povo participe dessa relação pactual que acontece no próprio Deus triuno. Não é? Então, fechando parênteses aqui, é claro que nós sabemos que isso se estende a nós, irmãos. Sim, Deus fez isso levando em conta as limitações humanas do seu povo, mas isso se estende a nós também. E apesar disso, Deus, por mais que nós sejamos limitados, fracos, pecadores, ainda assim Ele nos oferece uma amizade sincera e um amor profundo. E o melhor é que esse amor não muda nunca, nunca. Não há nada que nós possamos fazer, meus irmãos, que mude o amor de Deus. Nada. Ou seja, apesar de nós mesmos não sermos confiáveis, apesar de nós não sermos totalmente sinceros o tempo todo, apesar de nós não amarmos a verdade o tempo todo, apesar de nós não fazermos aquilo que agrada a Deus a maior parte do tempo, ainda assim, nós podemos confiar inteiramente no relacionamento que Ele tem conosco, porque é um relacionamento totalmente verdadeiro, baseado nesse amor pactual. Então, voltando aqui, esse nosso texto ele funciona como uma espécie de declaração de gratidão e de confiança ao amor de Deus. E o salmista começa com o verso 1: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Diga o quê? Então Israel diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. É interessante, não é? E a linguagem que ele usa aqui, e o verso 5 então conclui essa introdução: as águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Então, antes de nós iniciarmos aqui a exposição do texto, há uma advertência importante. Para nós conseguirmos ler os salmos com proveito, irmãos, nós precisamos usar a imaginação. Porque os salmos são poesia, são textos de sabedoria. E este salmo, como muitos outros, é marcado por várias imagens. São quadros ilustrativos que ajudam a gente a entender o que o salmista quer dizer por meio de uma dramatização, que traz a profundidade do que está acontecendo na poesia. Então, a ideia final desses primeiros versos dirige a mente do leitor à cena de um risco de destruição iminente e do salvamento que se apresenta, desse Deus que age no momento exato para salvar o seu povo. Então nós temos aqui
duas imagens iniciais. A de um monstro capaz de engolir vivo todo o povo de Deus de uma só vez, e de uma grande torrente impetuosa que vem arrastando tudo em seu caminho, trazendo morte e destruição. E ambas as imagens apontam para a intenção inimiga de destruir totalmente Israel, do exército inimigo que se levantou e que teria destruído se não fosse a intervenção de Deus. Então o que ocorre é que a congregação está respondendo à provocação feita pelo dirigente, como nós falamos pela manhã, numa leitura em antífona. A congregação está refletindo e respondendo: veja o que teria acontecido conosco se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar. Você se lembra do texto de Éfeso, da carta a Éfeso, lá no livro do Apocalipse? O que é que o texto diz? O texto diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Ou seja, o que o texto está dizendo para a igreja de Éfeso? Lembre-se de que se não fosse o Senhor na sua vida, onde é que você estaria agora? E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, onde você estaria se não fosse o Senhor? O que seria de você se Deus não tivesse te resgatado? O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos tirado do lamaçal do pecado? Se Ele não tivesse interrompido a nossa marcha para a destruição, para a perdição, e não tivesse trazido para a sua presença, para a sua graça, para o seu amor, o que teria sido de nós? Então, irmãos, aqui existe uma questão de fundo que se apresenta por dois lados. A primeira é: se o Senhor não estivesse do nosso lado, se Ele não tivesse nos escolhido como seu povo, se Ele não agisse bondosa e graciosamente em nosso favor, nós teríamos nos perdido, teríamos sido destruídos. Mas também existe um outro lado. Se nós não estivéssemos ao lado do Senhor, se nós não vivêssemos na dependência da sua graça, esperando o seu amor e sua fidelidade e sua misericórdia, nós também teríamos sido destruídos, porque há uma relação de correspondência. Deus me ama, o amor de Deus por mim não muda, mas eu também não posso mudar na minha atitude de fidelidade e obediência para com Deus, porque é nesse momento que eu me coloco como alvo desse amor e dessa graça. Amém, irmãos? Então qual é a conclusão? Eles dizem: nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Sua ira viria sobre nós como uma torrente impetuosa que arrasta tudo em seu caminho, e nós teríamos nos afogado na sua maldade. Então nós temos aqui um duplo estímulo. Primeiro, nós precisamos seguir confiando somente na bondosa graça do Senhor, mas ao mesmo tempo precisamos vigiar para não nos excluirmos desse ambiente de proteção que nós encontramos na presença de Deus. Então, quero fazer aqui uma primeira aplicação. Vamos pensar um pouco, irmão, sobre isso. Será que você consegue se lembrar das experiências vividas no passado, em que o Senhor trouxe grande livramento sobre você? E você pode dizer hoje: meu Deus, se não fosse o Senhor, eu teria sido destruído. Eu posso me lembrar aqui, irmãos, de umas 3 ou 4 situações muito específicas. E se não tivesse sido, a graça de Deus não tivesse sido por mim, se o Senhor não tivesse me guardado, se o Senhor não tivesse intervido. Mas eu posso dizer para você que hoje ainda, se você colocar a cabeça para funcionar e pensar direitinho, você vai ver que hoje ainda, pode ser que o Senhor tenha trazido sobre você um livramento. E se não fosse o Senhor, você não estaria aqui. E digo mais, se não fosse o Senhor, você não teria nem levantado hoje de manhã. Você não teria aberto os olhos. Seu coração não estaria batendo no peito. Então, irmãos,
nós temos muitos motivos para nos apegar a Deus cada vez mais. Porque se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Todo dia nós podemos nos perder. E dependemos dessa graça para que isso não aconteça. Esse tipo de reflexão pode parecer sem valor quando nós pensamos de um modo egoísta e presunçoso. Quando estamos presos, remoendo ali as nossas frustrações e dizendo que tudo o que nós poderíamos ter sido não fomos, que tudo que Deus poderia ter feito não fez. Essa é uma maneira de você olhar para a situação, mas existe uma outra forma, quando nós pensamos pela fé, com gratidão pela graça de Deus, em como o mal poderia ter nos tragado, mas o Senhor interviu, o Senhor entrou no caminho e não permitiu que Ele nos tragasse. Se Ele não tivesse feito isso por nós, estaríamos perdidos. Então, ao invés de frustração, o que nós sentimos é gratidão. Ao invés de murmuração, o que nós oferecemos a Deus é louvor, é adoração. Isso, irmãos, estimula a gratidão em nós, mas também nos encoraja a continuar crendo e confiando na sua graça e no seu amor, e a ficarmos firmes na fé e na esperança em Deus. Nós estamos vivendo num mundo desesperado, e o desespero das pessoas está levando as pessoas a buscarem qualquer caminho que ofereça salvação a elas. Mas nós sabemos que, infelizmente, a maior parte dos caminhos que são oferecidos hoje são caminhos de uma perdição maquiada, não é? Travestida em salvação. Então, por essa razão, a congregação em coro canta, versículo 6, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. É Deus, irmãos, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus o tempo todo nas nossas vidas, agindo, guardando, preservando, dirigindo, alertando, despertando, motivando, encorajando, para que a gente continue, para que a gente siga em frente. E aqui nós temos outra imagem, né, de uma fera com dentes enormes e afiados, pronto para nos dilacerar, né, e que no caso do povo de Israel, isso aqui era literal. Nós vivemos uma vida urbana, não temos uma dimensão muito clara do que essa descrição aqui significa, não é? Nós só vemos animais selvagens quando nós vamos ao zoológico, em alguns, né? Mas naquela época em que o Salmo foi composto, havia muitas feras ao redor das habitações dos homens. E isso era um perigo real e bem presente para aquelas pessoas, irmãos, para aquelas gerações. Em Deuteronômio 7:22, por exemplo, para que se tenha uma ideia, dentre as bênçãos decorrentes da obediência a Deus, o Senhor promete ao povo que iria expulsar as nações de Canaã gradativamente, aos poucos, para que as feras do campo não se multiplicassem contra Israel. Era um perigo real. Como Deus é bom, não é, irmãos? Ele diz, olha, eu vou expulsar as nações, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou expulsar todo mundo de uma vez, porque se eu fizer isso, o número de feras vai aumentar tanto que vocês vão ser destruídos por elas. Deus é tão bondoso que Ele disse, olha, eu vou fazer isso gradativamente. Então nós vemos duas coisas. Não é o quanto esse perigo era real, mas de novo vemos aqui o quê? O cuidado desse Deus, a sua bondade, o seu modo tão perfeito de lidar conosco, de cuidar de nós. Então veja como havia sempre um risco enorme contra a vida das pessoas naquele tempo. O salmista recupera então essa imagem como mais uma referência da forma que Deus usa para demonstrar a sua fidelidade e livrar o povo da destruição. Metaforicamente, né, simbolicamente, quantas feras estão hoje prontas para nos abocanhar e para nos destruir, irmãos, com seus dentes afiados. Então é sempre Deus, é sempre Ele o nosso libertador, é sempre Ele que traz o livramento para nós.
Foi o Senhor quem derrotou o monstro, a torrente impetuosa. Foi o Senhor quem impediu que os dentes da fera dilacerassem o seu povo. Ele é o Deus fiel que dispensa amizade verdadeira, amor leal ao seu povo escolhido. Portanto, irmãos, somente Ele recebe a honra, recebe o louvor, recebe a glória da parte do seu povo, porque não há outro que seja digno de receber adoração. Então é assim que termina a primeira parte do Salmo. E o verso seguinte, já passando para a conclusão, vai abrir a segunda parte, a parte final. O verso 7 diz: a nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Essa imagem é uma imagem muito peculiar, muito familiar para mim. Na minha infância, na minha adolescência, eu saí muitas vezes para caçar com meu tio. E nós tínhamos que aprender a fazer laços, né, e armar arapuca. Quem sabe o que é uma arapuca aqui? Levanta a mão. Poxa, bastante gente, hein? Me surpreendi até. Pensei que vocês não iam saber. Muita gente sabe. Então nós tínhamos que armar arapuca para pegar os pássaros, né? E ficávamos vigiando para ver se a gente ia ter sucesso ou não. É mais ou menos isso, essa imagem que o salmista traz aqui, a imagem de um laço, de uma armadilha que está pronta, né, para pegar a presa. E ele diz: a nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Então, o autor guarda aqui essa última imagem para ilustrar o que ele tem proposto desde o princípio. E ele agora fala desse laço do passarinheiro. Essa é uma das imagens mais populares do Antigo Testamento, e até hoje nós vemos, muitas vezes, ouvimos os crentes dizendo: sai disso que isso é laço, né? O crente gosta de falar isso, principalmente o pentecostal, né? Então, se as duas primeiras imagens vão evocar aqui a violência e a impetuosidade dos inimigos, essa última fala da astúcia. As duas primeiras falam da intimidação, da imposição do jugo pela força, né? Mas essa última fala de uma coisa mais sutil. Fala de uma influência que vai sendo produzida ali aos poucos, e da assimilação que a gente acaba permitindo que aconteça conosco, né? Pelo engano. O alvo aqui, se deixando assimilar pelo inimigo à medida que é convencido pelo discurso, é o povo de Deus, que muitas vezes recebe uma oferta que parece uma oportunidade, mas no fundo é um laço, é uma armadilha. Mas por ser vantajoso, muitas vezes a gente cai. Meus irmãos, uma guerra pode ser vencida de muitas maneiras. Pode ser vencida pelo uso da força, mas também pode ser vencida pelo uso da estratégia. E em todos os casos foi o Senhor quem livrou o seu povo. Aqui também é Ele que quebra o laço, que destrói a armadilha para que o seu povo possa sair livre. Nós vivemos num contexto de guerra, irmãos. Uma guerra espiritual. Mas não é essa guerra espiritual que se fala por aí, onde você tem que sair amarrando potestade, derramando azeite sobre o obelisco, e, enfim, espíritos territoriais, não é nada disso. Eu estou falando da verdadeira guerra espiritual que nós travamos diariamente, que é a guerra contra a influência desse sistema que nós vivemos, que é regido por uma força espiritual perversa e má, que cria mecanismos cada dia mais inteligentes, mais tecnológicos, mais desenvolvidos, mais politicamente corretos, para tentar nos apanhar no laço, na armadilha. Então, o que no passado nós considerávamos inadmissível, né, pecados declarados que nós rejeitávamos com toda a força do nosso ser, hoje tem outros nomes. E essas coisas vão sendo trazidas com uma linguagem mais
mais fácil da gente assimilar, da gente digerir, e aos pouquinhos a gente vai aceitando e fazendo concessões, até o momento em que nós percebemos que aquilo não é mais pecado para nós. E eu estou falando só sobre um ponto, mas nós poderíamos falar sobre muitas coisas, muitas coisas. A forma como a igreja transformou a prosperidade num ídolo, isso tem tirado de nós, irmãos, a percepção do verdadeiro tesouro que Deus tem para nos dar. Porque eu digo para você, meu irmão, minha irmã, desfrutar desse amor leal é o maior prêmio que nós podemos receber. Veja, nós estamos sendo incluídos num relacionamento que é próprio da Trindade bendita, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há nada maior do que isso, irmãos. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, ele está dizendo, o Senhor rompeu o laço e nós nos vimos livres. O verso 8, por fim, ele vai dizer, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Já foi sugerido aqui, já falamos que, já há muito tempo, talvez os irmãos não se lembrem, mas já foi sugerido que talvez o refrão do Salmo seja o versículo 8. De qualquer forma, o autor termina de modo muito coerente com aquilo que ele começou. Apesar de tudo que poderia ter sido, de todo o mal que poderia ter acontecido sobre nós, de toda a tragédia que poderia ter vindo sobre as nossas vidas, Deus agiu em nosso favor. Ele fez o que era necessário para que tudo convergisse para o nosso bem e nos deu o livramento e o escape. Então o Salmo termina com essa declaração de fé, o nosso socorro, o socorro do povo eleito do passado, o povo que era distinguido, melhor dizendo, dos demais povos, pela maneira como se relacionava com Deus. É esse povo que diz o nosso socorro, ou seja, esse Deus é um Deus pessoal. Ele habita no meio do seu povo, ele ouve, ele fala, ele sente, ele se move, ele faz guerra ao lado do seu povo, ele é um Deus presente, por isso ele também tem um nome. Ou será melhor dizer que ele tem nomes, que são títulos atribuídos às várias maneiras através das quais ele se manifestou ao seu povo. Jeová Jireh não é o nome de Deus. Jeová Jireh é uma das manifestações de Deus, quando ele estende as suas mãos para trazer a provisão necessária para nós, a cura, o sustento, a graça, enfim. Esse Jeová, ao qual nós cultuamos, tem muitos nomes. Então, esses nomes revelam os seus atributos, a sua grandeza, o seu poder, mas também a sua provisão e a sua misericórdia. O nome, naquela perspectiva, tinha o sentido de caráter, um Deus fiel, imutável, constante, zeloso, amoroso. Então, acima de tudo, esse Deus é o Criador, e isso envolve não só o ato da criação em si, mas também a sua providência, o seu governo sobre todas as suas criaturas, especialmente sobre aqueles que aprenderam a ter um relacionamento com Ele, aos quais Ele chama de filhos. E assim, irmãos, o salmista está declarando aqui, o nosso socorro está em tudo isso que Deus é. O nosso socorro não está nos homens, no que eles são, no que eles podem fazer. O nosso socorro não está nas instituições políticas deste país, deste mundo. O nosso socorro não está em nenhuma instituição humana. O nosso socorro não está no que nós somos, no que nós podemos ser ou fazer. O nosso socorro está somente em Deus. Somente em Deus. Seja no passado, seja hoje, seja no futuro. Ele é o único Deus confiável, é o único ser confiável que existe no universo. Totalmente confiável. Então, na segunda aplicação, nós devemos estar atentos, irmãos, aos ardis do passarinheiro. Nós vivemos hoje em uma guerra travada no campo da mente, do coração. As armas são
as palavras, os discursos, as narrativas. O objetivo é conquistar o território. Que território é esse? O nosso coração. É ganhar adeptos, seguidores, admiradores, militantes, seja lá que nome for. Então essa também é uma guerra de paixões, porque a paixão que nos dominar será aquela que vai ditar como nós pensamos, o que fazemos, o que dizemos e pelo que lutamos. Existe um livro extraordinário, né, cujo título, se não me engano, Nós adoramos o que amamos. Uma coisa assim, não é? Nós adoramos o que amamos. E esse livro é extraordinário porque ele mostra quantos ídolos existem no nosso coração. Quando nós amamos muitas coisas, muito mais do que amamos a Deus, e essas coisas se transformam em ídolos para nós. Então, irmãos, a nossa oração deve ser constantemente: Senhor, quebra as armadilhas. Senhor, destrói os laços. Senhor, toma a nossa direção, toma a nossa frente. Não permita que a nossa mente seja tomada, que ela seja invadida, que ela seja influenciada a ponto de nós deixarmos de te honrar, de te servir, de te amar, para amar esse mundo, para amar somente a nós mesmos, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Então, irmãos, concluindo, quando a sua fé estiver vacilante, lembre-se do que o Senhor já fez por você. Pense que não faz muito sentido você duvidar do que Ele pode fazer por você hoje, quando Ele já fez tantas coisas outras vezes que você pode se lembrar. Faça deste salmo um companheiro para essas horas. Quando tudo mais falhar, volte os seus olhos para a palavra de Deus. Comece pelos cânticos dos degraus. Suba a Jerusalém para adorar, recitando esses cânticos, né? Espiritualmente falando. E com certeza você vai ter um novo encontro com a sua fé, com a sua confiança em Deus, com a esperança. Lembre-se também de que Jesus veio a este mundo para trazer esse Deus ainda mais perto de nós. Porque agora Ele não habita mais em templos, Ele não habita mais em tendas, Ele não habita mais em lugares físicos, Ele habita dentro de nós por meio do Seu Espírito. Ele vive em nós, em Cristo Jesus. Cristo que nos trouxe para dentro dessa relação pactual com Deus. Ele nos fez participantes desse amor pactual, sobretudo a nos incluir na nova aliança. Eu havia falado há pouco sobre o grande privilégio que nós temos de sermos envolvidos nesse amor. Eu quero deixar aqui as palavras de Hermann Hoeksema, que ele diz assim: então o pacto é a própria essência da religião, o mais alto bem, a melhor coisa que pode ser transmitida ao homem através da graça, a maior bem-aventurança. O pacto é a relação de mais íntima comunhão de amizade, na qual Deus reflete a sua vida pactual em sua relação com a criatura, dá a essa criatura vida e faz com que ela prove e reconheça o mais alto bem e a fonte abundante de todo esse bem. É isso que Deus faz por nós, irmãos. Esse é o maior privilégio que nós temos. Não pense você que algum dia você vai receber uma bênção tão grande de Deus que vai sobrepujar essa bênção, porque não vai. Se isso acontecer, eu digo para você, esse bem que você terá recebido também terá se transformado num ídolo para você. Porque o nosso maior bem é a presença do próprio Deus em nós. É sermos participantes desse amor pactual. É recebermos dessa graça que nós não merecemos. Pelo contrário, ela é o exato oposto do que nós merecemos. Mas na cruz do Calvário, Cristo venceu todos os nossos inimigos. Ele quebrou as armadilhas, os laços, e agora nós somos livres. Na ressurreição, Ele venceu o dragão, né? O dragão com dentes afiados, enormes,
que faz tremer todo homem, toda pessoa, que é a morte. Cristo venceu a morte. Na sua ascensão, ele nos pôs num lugar de mais alta honra, assentado com ele ao lado direito de Deus Pai. Então eu pergunto, o que mais você quer? O que mais você precisa para ser um adorador dedicado a esse Deus? Portanto, irmãos, que nos nossos momentos críticos nós possamos nos lembrar do que Cristo fez por nós. De manhã, quando você olhar no espelho, que você diga para si mesmo, se não fosse o Senhor, o que seria de ti? Criatura frágil, dependente do amor de Deus. Então jamais se esqueça, meu irmão, minha irmã, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Seu amor no passado me proíbe de pensar que um dia Ele me deixará mergulhado em tribulação. Nós podemos confiar em Deus. Podemos confiar nele porque seu amor é imutável. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que embora singela, Senhor, breve, tem falado aos nossos corações, tem nos chamado de volta à fé, à confiança, à esperança e a certeza de que o Senhor é um Deus presente. Que na tua graça o Senhor nos atraiu com esse amor e que as cordas desse amor nos prenderam de tal maneira que nós não podemos viver de outra forma que não seja debaixo do cuidado, à sombra desse amor leal, puro, verdadeiro, que o Senhor tem permitido que nós participemos dele. Obrigado, Senhor. Nós não temos nenhuma palavra que possa descrever o tamanho do privilégio que nós recebemos quando fomos atraídos para essa comunhão, para esta aliança contigo, Senhor. As nossas palavras são sempre insuficientes, são sempre frágeis, ó Deus, imperfeitas. Mas o que nós temos para entregar ao Senhor nessa noite é aquilo que nós recebemos de Ti. Bendito seja o nome do Senhor, que não tem nos dado aos dentes da fera, que o tempo todo o Senhor deseja nos destruir. O mal que se levanta neste mundo de todas as formas e por todos os meios, para nos atrair, nos prender no laço, nos levar, Senhor, na torrente e nos fazer negar a nossa fé, nos fazer, Senhor, nos afastar do Teu caminho, da confiança em Ti, para buscar o socorro nos homens, nas instituições, nas coisas, nos bens, no acúmulo de coisas e de bens materiais, quando nós sabemos que nunca será o suficiente. Porque sempre, ó Deus, que nós colocamos a nossa confiança em coisas, nunca teremos coisas o suficiente. Sempre teremos de conseguir mais, mais, mais e mais, porque as coisas não podem ser em nós e para nós aquilo que só o Senhor pode ser. As coisas não podem preencher o vazio da nossa alma, assim como o Senhor pode. As coisas não podem trazer satisfação, contentamento, satisfação plena, alegria, ó Deus, regozijo a nossa alma, prazer sem igual, como a Tua comunhão pode trazer. Então, Senhor, que o Senhor possa nos dar o entendimento necessário nessa noite, para que as palavras do Salmo 124 possam ecoar tão fundo no nosso coração, que elas marquem a nossa vida, Senhor, de uma forma inapagável, de modo que nós sejamos mudados na nossa maneira de pensar a vida e nos voltemos mais para o Senhor. Olhemos mais para Ti, Senhor, e entendamos que o Senhor é essa fonte gloriosa, essa fonte bendita, essa fonte alta, altíssima, mas também presente em nossas vidas, que partilha conosco dessa comunhão e dessa vida que o Senhor mesmo vive, a comunhão perfeita das três pessoas benditas. Senhor, que privilégio para nós
sermos convidados para participar desse amor. Ó Deus, sabemos que não merecemos. Isso é graça, graça, graça e graça. É amor, é compaixão, é misericórdia. Louvado seja o teu nome. Senhor, como John Newton, nós também sabemos que somos proibidos de pensar por um momento. Quando nos lembramos do que o Senhor fez no passado, somos proibidos de pensar por um instante que o Senhor não pode fazer de novo hoje, e amanhã, e depois, até o dia em que o Senhor vier para nos resgatar completamente desse mundo mau. Renova, Senhor, em nossos corações esta fé simples, mas confiante na tua provisão, na tua graça e no teu cuidado. Baseados não nos nossos méritos, não no poder das nossas orações, das nossas palavras, mas nesse amor imutável de um Deus fiel. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Vamos chegando aí ao final, momento final do nosso culto, né? A parte final.